No livro de Apocalipse, capítulo 21, amém? Vamos aqui compartilhar com os irmãos aqui o que Deus preparou o meu coração. Vamos tentar fazer dentro do tempo, amém? Amém. Apocalipse, capítulo 21. Fique com sua Bíblia aberta, para ganharmos tempo, a gente vai lendo conforme nós vamos mostrando os pontos, amém? Mas abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 14 para 15 anos, né? Foi no ano de 99, setembro de 99. Em outubro, eu completava 15 anos, né? Então, foi em torno de mais ou menos um mês, para mim completar 15 anos, que eu tive o meu encontro com o meu Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo, amém? Nesse tempo eu não tinha noção de nada de questão de igreja, evangélico, católico, eu não tinha noção de separação, o que definia um, o que definia o outro. Eu era católico porque vinha, né, de uma família católica, fiz primeira comunhão, cheguei a terminar a crisma porque brigaram na crisma e a crisma acabou, mas eu estava indo nesse caminho até o dia que eu fui trazido nessa mesma igreja e ouvi a palavra de Deus pregada realmente pela primeira vez na minha vida. E só foi o suficiente para Deus me pegar, amém? Assim que eu cheguei na igreja, tinha uma banda chamada Oficina G3, deve ter até hoje, eu parei de ouvir há muito tempo. Mas num tempo, assim que eu cheguei, eles tinham lançado um CD, e dentro das 13, 14 ou 15 músicas que eles tinha uma música que eu gostava mais de todas, que falava de novos céus e nova terra. E a letra falava assim: novos céus, nova terra, alegria eterna. Amém? E para mim, num tempo, né, jovem, gostava de ouvir rock, cheguei na igreja, não conhecia nada, eu me admirei por ter uma banda de rock na igreja e gostei, né? E eu ouvi essa música esses dias novamente, e eu gosto muito dela. E aí eu fui pegar a palavra do Senhor e fui reler, né, justamente a passagem que fala para nós desse novo céu e dessa nova terra. E aí a pergunta que eu faço para você esta noite é se você está preparado para viver esta alegria eterna, amém? Se você está preparado para viver esta alegria eterna, como na letra da música que eu gostava e gosto, diz, como na própria palavra que a gente vai decorrer aqui na leitura, nós vamos poder visualizar isso, amém? Aqui no livro de Apocalipse, como os irmãos devem saber, bem sabem, foi o apóstolo João que escreveu, o discípulo amado, né, aquele que era o mais próximo de Jesus. Ele foi mandado pelo imperador no tempo, se não me engano, Domiciliano, se não me engano o nome dele, mandou ele ilha chamada Patmos. Eu ia até pedir a Esther, mas não deu tempo, eu esqueci, só lembrei agora, de ela poder colocar onde ficaria, numa imagem do Google, essa ilha. Essa ilha fica em torno de 55 quilômetros, se não me engano, ou 60 da Turquia de distância. No meio do mar, era onde era mandado as pessoas que o governador queria, como uma forma de prisão. Né, talvez nos filmes que você assistiu, você deve ter visto numa prisão muito famosa americana, Alcatraz, né, inúmeros filmes que você talvez assistiu aí. Essa prisão também era numa ilha. E eu acho até bom essa ideia de ter uma prisão de uma ilha para mandar tudo para lá. Fica lá, né, bem distante. Então, João foi mandado para lá. Né, conta tradição, não tem relato bíblico para confirmar isso, por isso que os irmãos não tomem isso como verdadeiro, mas eu vou contar porque eu não duvido de que poderia ser possível. Conta a tradição que o apóstolo João, antes de ser mandado para Patmos, tentaram matar ele, jogaram ele num caldeirão de óleo fervente. Jogou ele dentro e o homem não morreu, nem se queimou. Né? A tradição, como não conseguiram matar ele assim, o imperador foi e mandou ele para esta ilha. Né? Como eu disse, não tem nada confirmando na palavra do Senhor, só estou falando para você, porque eu não acho nada impossível para o meu Deus realizar, amém?
Mas não saia dizendo por aí que isso está nas Escrituras, porque não está. É tradição e eu não duvido, eu acho muito possível, né? Porque seria ele que iria receber a revelação desse livro. Nesta ilha isolada, uma ilha árida, não conseguia se plantar, as pessoas eram mandadas para lá para morrer. E aí lá, João recebe a revelação das coisas que iriam se acontecer na história da igreja. E como seria o futuro da igreja, amém? E aí, irmãos, eu queria compartilhar com você, nesse capítulo 21, onde vem o capítulo vem falar para nós, e aqui até no título da minha Bíblia, e na sua, acredito também, fala novo céu e nova terra, amém? Por isso que eu perguntei, falei para vocês que era o título da música, e perguntei para vocês, você está preparado para viver esta alegria eterna? Porque esse novo céu e essa nova terra vai ser a modificação, a transformação que Deus fará aqui neste mundo, amém? Quando o nosso Cristo voltar. Mas desde já eu queria compartilhar com você aí no capítulo 21. O primeiro ponto que eu coloco para você é que no versículo 1 mostra para nós onde o povo de Deus irá passar a eternidade. E eu peço que você leia comigo aí no versículo 1 e vai nos revelar onde será que o povo de Deus vai passar a eternidade. No versículo 1 aí diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O povo de Deus vai viver num mundo transformado, purificado pelo nosso Deus, onde a Bíblia fala que é esse novo céu e essa nova terra, é onde Deus irá habitar com o seu povo, amém? Como nós vimos aí no versículo 1, e aí nós podemos entender que não é aquela questão de ir para o céu, morri, fui para o céu, vou ficar voando igual anjo, não é isso, amém? Não é isso, mas sim nós vamos passar a viver numa nova terra, vai ser uma nova terra, um novo universo, o qual o nosso Deus irá purificar e transformar. É nesse ambiente aqui neste mundo, desta forma que o povo de Deus vai morar e habitar com Deus aqui na terra, amém? É neste mundo, não vai ser destruído por bomba nuclear, no sentido de a transformação ser um acontecimento apocalíptico, pode até explodir aí, mas não isso vai ser o fator que vai transformar o mundo, o universo, mas sim o próprio Deus, e isso na vinda do seu Filho, amém? Na sua segunda vida, ele vai fazer esta transformação. Então o povo de Deus vai morar, vai habitar com Deus nesse novo universo que o próprio Deus vai estabelecer aqui na terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, não vai ser por nenhuma catástrofe, nada, vai ser pela transformação do próprio Deus, do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a criação de Deus vai ser restaurada. Nós, a criação, toda a criação, nós, a natureza, tudo que Deus criou, que foi contaminado pelo pecado, será restaurada, ao ponto que vai estar num nível superior até da criação do Éden, amém? Porque nesse novo céu e nessa nova terra, não haverá mais pecado. O homem caiu lá no Éden, decidiu, escolheu o caminho errado e pecou. Mas aqui, nesse novo céu, nossa terra, toda a criação, todos nós vamos ser restaurados, e nós vamos ter uma condição até superior do que a criação do Éden. Amém? Lá na criação do Éden. E aí eu posso mostrar para vocês, compartilhar para vocês, que é uma passagem que até, como Deus usa da sua palavra, ele vem e confirma isso em outro livro também, que é no livro de Isaías, capítulo 65. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar aqui com a Esther, se caso ela conseguir colocar aí, no capítulo 65,
de Isaías, no versículo 17 e 18, Isaías, há muito tempo atrás de Cristo, está em torno, se eu não me engano, de 600, se eu não estiver enganado, 600 anos, que eu sou meio ruim com data, viu, irmãos? Eu sou meio ruim de decorar data. Eu nunca fui bom em história na minha vida, mas, então, em torno de 600 anos antes de Cristo, Isaías vem e já profetiza sobre esse novo céu e a nova terra, do qual a gente está lendo aqui no capítulo 21, que foi revelado ao apóstolo João. No versículo 17 vem e diz assim, de Isaías 65, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem virão ao pensamento, amém? Aí no versículo 18 vem e diz assim ainda mais, mas vós vos alegreis e vos regozijareis para sempre, amém, irmãos? É eterno, para sempre, no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém um regozijo e para o seu povo gozo, amém? Então, isso que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse capítulo 21, já foi revelado, já foi profetizado há muito tempo atrás de João receber essa revelação. E aí, Pedro também vem na sua 2 Pedro, capítulo 3. Acompanhe também, se você puder abrir. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Também vem falar desse novo céu, dessa nova terra. 2 Pedro 3, 10 ao 13, vem e diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, amém? Entendam, os elementos ardendo, o mundo vai ser transformado pelo fogo do Senhor, amém? Os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e todas as obras que nela há serão queimadas, posto que todas estas coisas hão de perecer. Que pessoas vos convém ser em santas conversações e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus em fogo serão desfeitos, e os elementos ardendo em chamas se fundirão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, segundo a sua promessa, amém? Segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, porque nesse período não haverá injustiça, amém? Então, irmãos, é neste ambiente que o povo de Deus vai habitar, é aqui mesmo, na terra, amém? Louvado seja o nome do isso com a vinda, a segunda vinda do nosso Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês é em que consiste a fidelidade do povo, a felicidade, desculpa, do povo que vai morar nesse céu, nesse novo céu e nessa nova terra. Por que que o povo vai viver uma alegria eterna? Em que consiste essa alegria? Está baseada em quê? Da onde vai fluir e vir essa alegria eterna, essa alegria constante? Em sã consciência, nós sempre buscamos viver dias felizes, né? Queremos isso sempre. Em sã consciência, nós queremos ter dias felizes, ter dias alegres, momentos alegres de felicidade com a nossa família, com nossos amigos, parentes, enfim. Isso é uma coisa que nós buscamos. Nós não queremos viver dias maus, não queremos. Então, nós já desejamos isso, mas nós sabemos muito bem que aqui, neste momento, neste mundo, da forma que está, como a palavra do Senhor mesmo diz, que o mundo jaz no maligno, não é possível nós vivermos uma alegria permanente. Vai ter momentos que nós vamos entrar numa tristeza por algum motivo, nos tristecer, nos abater. Isso nós vamos passar aqui. Mas nos novos céus e na nova terra não haverá isto, amém? Não haverá esse momento, não vai ter espaço para isso. Porque quando nós lemos aí no versículo 2 ao versículo 4, isso aí vai nos mostrar para nós em que consiste essa alegria, essa felicidade desse povo
né, que vai ter constante nesse novo céu e nova terra. Aí no versículo 2 João vem e nos mostra o que foi revelado a ele para nós. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa embelezada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus, e estará com eles, e Deus limpará toda lágrima de seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Então a felicidade daqueles que vão habitar nesse novo céu e nessa nova terra consiste em o Senhor habitar com eles. Amém? Nessa nova Jerusalém descida do céu. É onde nós vamos habitar, na nova Jerusalém descida do céu, formada, construída aqui neste mundo, após ele ser transformado e renovado pelo nosso próprio Deus. Amém? E a felicidade desse povo, que não vai mais passar por essas situações de tristeza, de dor, de pranto, não vai precisar mais ter clamor, no sentido de pedir socorro, não vai ter mais sentimentos de tristeza, porque o próprio versículo 4 vem e diz: e Deus limpará toda lágrima dos seus olhos. É em Deus que consiste a alegria e a felicidade eterna que o povo de Deus irá viver após a segunda vida de Cristo, vivendo nessa nova Jerusalém celestial. Louvado seja Deus, amém? É em Deus, como nós lemos aqui. Como nós lemos que Deus, pois, habitará com eles, e eles serão o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a felicidade consiste nisso. Ela consiste nessa comunhão. Vai consistir na comunhão da igreja, do povo de Deus. Vai haver uma comunhão perfeita. Não vai haver momentos ou espaço para brigas, para discussões, para briga de poder, para, enfim, vaidade, desavenças. Não vai haver espaço para isso. Amém? Já nem deveria haver aqui na nossa igreja isso, amém? Eu e o Felipe somos evangelistas. Não tem e nem vai ter. Eu acredito nem da minha parte, nem da dele, competição. Eu quero mais é que ele voe, Deus leve ele onde ele quer que leve ele. Da mesma forma que eu quero que Deus voe, faça vocês voar no reino de Deus, no sentido de usarem vocês da melhor forma possível. Quando se chegar alguém que faça uma coisa melhor do que eu dê glória a Deus, porque o povo de Deus vai estar mais bem servido, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa felicidade consiste na comunhão que nós vamos estar ali na presença do nosso Deus. A igreja vai viver uma comunhão perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, no verso 3, como nós lemos, mostrou para nós que essa comunhão é eterna. Né, como Deus irá habitar conosco, e se Ele habitar conosco vai ser eterna, que todas as coisas que nos causam dores não haverá mais, como nós vimos no verso 4, e alguns dizem que talvez alguém possa ter uma lembrança de alguma coisa, mas como nós lemos, lembrança dos tempos antigos, né? Mas nós lemos lá no livro de Isaías que tudo vai ser apagado, né, da nossa mente. Esses momentos ruins que nós passamos, não vai haver esse sentimento. As pessoas que morrem em Cristo, a palavra do Senhor já nos garante que ao fechar os olhos, Ele já abre os seus olhos nos céus, gozando daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, amém?
Já gozam. Se nossa igreja é uma igreja pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Algumas igrejas acreditam que vão passar pela grande tribulação, né? Como eu disse, nós somos pré-tribulacionistas, né? Mas no final das contas eu vejo que o resultado é o mesmo. No final das contas, Deus quer que eu venha estar preparado, que eu venha ter azeite na botija, como o exemplo lá das virgens. Deus quer que eu esteja me guardando, me santificando, para me poder desfrutar desse momento todo especial aqui na Nova Jerusalém. Amém? O terceiro ponto, irmãos, é que João vem e mostra para nós. João veio e nos mostra a certeza, ele nos mostra a certeza que Deus dá para nós, de que essas coisas irão acontecer. No próprio capítulo aí 21, nosso próprio Deus, ele toma cuidado em deixar bem claro ainda mais de que realmente vai acontecer. Isso que ele está dizendo, nós vamos ver isso aí no verso 5 e no verso 6, quando Deus vem e manda João na revelação escrever isso, acompanhe, no versículo 5. E o que estava sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Louvado seja Deus. Todas as coisas. E disse-me mais, amém? Disse-me mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. No própria revelação, Deus vem e pede para João escrever isso, reconfirmando mais ainda, para que a gente venha ler, ver e continuar crendo ainda mais, que as palavras de Deus, toda a palavra de Deus, ela é perfeita e verdadeira, e no seu devido tempo, irá se cumprir, amém? Porque é a palavra daquele que está assentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, amém? E a revelação é daquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou, e na cruz do Calvário, conquistou a minha e a sua vitória, a vitória para aqueles que creem no seu nome, que confessam o seu nome e que vivem na sua santidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus nos confirma que essa revelação ela é verdadeira, amém? E ele nos descreve isso aí nesse capítulo. E no quarto ponto, irmãos, que eu coloquei no decorrer do versículo, quando nós lemos aí a partir do versículo 6, ele vem e nos faz um convite. Além de ele confirmar, ele ainda reforça o convite. Mais uma vez, Deus nos convida a participarmos dessa felicidade. É um convite que Deus faz, mais um, amém? Em toda a sua palavra. É um convite que Deus faz ao homem. E quando nós falamos de homem na Bíblia, os irmãos sabem muito bem que é homem, mulher, abrange tudo, amém? Amém, não precisa que, e nem jamais vamos usar, né, os pronomes, não sei lá como é o nome daqueles pronomes, né? Enfim, então Deus vem, e aqui eles não vem e nos mostra no versículo 6, aí ó, finalzinho, a parte B, ó, no versículo 6, a quem quer que tiver sede, tá aí o convite, ó, a quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida, amém? O nosso próprio Senhor Jesus, ele se identifica como essa água viva, amém? Ele próprio se autodenomina essa água viva nos evangelhos. E aí no versículo 7 ele vem e ainda diz: quem vencer herdará todas estas coisas, amém? Aquele que permanecer fiel, obediente, crendo, buscando, orando, se consagrando, confessando a palavra, a Cristo, esse, como diz no versículo, herdará todas estas coisas que estão descritas aqui no livro de Apocalipse, a partir do versículo, do capítulo 21 em diante, amém? Que nós estamos lendo, ele vem e diz que herdará, e Deus é fiel na sua palavra, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ainda no versículo 7, e ele será meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que Cristo vem e reforça o convite mais uma vez aqui no último livro,
da palavra do Senhor, que ele faz as revelações, né, referente ao que iria acontecer com a igreja e o futuro da igreja, ao mesmo que ele faz, faz uma advertência aí no versículo 8, quando ele vem e adverte das práticas que daqueles que ainda vivem, gostam, buscam e não querem sair dessas práticas, o que irá acontecer com eles. Aí no versículo 8 você vai observar: mas aos tímidos, né, esses tímidos é os covardes, amém? Aqueles que nunca tiveram a coragem de confessar a Jesus por algum motivo, vergonha, alguma coisa. Esses são os tímidos, são os que não têm coragem. E aos incrédulos, aqueles que não creram de forma alguma, por mais que o evangelho foi pregado e falado. E aos abomináveis, aqueles que praticaram aí tudo que foi atos abomináveis aos olhos do Senhor na área sexual, enfim, tudo que o Senhor abomina. E aos homicidas, os assassinos, amém, irmãos? Os homicidas, aos fornicários, né, aqueles que praticam certas práticas sexuais ilícitas, e aos feiticeiros, aqueles que buscam ter contato com os mortos, prever futuro, ver mão, botar carta, enfim, tudo que é tipo, esses são os feiticeiros. E aos idólatras, aqueles que tiram a glória do Senhor e dão essa glória, essa adoração a outros deuses ou a outras entidades, amém? E a todos os mentirosos, tudo isso de respeito às obras da carne, amém? A sua parte será num lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte, amém? Nós todos, praticamente, se Jesus não voltar e arrebatar a igreja, nós vamos passar pela primeira morte. Amém? Mas nós não iremos, a igreja não irá passar pela segunda morte. A segunda morte é para aqueles que viveram essas práticas e todas as práticas que Deus condenou, que Deus mostrou na palavra, revelou que não é do seu agrado. Então, nós passaremos pela primeira morte, mas a segunda não. Porque na vinda do Messias, novamente do nosso Cristo, nós que estaremos mortos, seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos transformados e glorificados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seremos ressuscitados, a igreja, aqueles que confessaram e creram e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então ele nos faz esse convite, e ao mesmo tempo que ele faz esse convite para nós, ele também faz essa advertência, irmãos. E aí ele vem, no versículo 7, como nós lemos, e diz: quem beber herderá, os que negarem, né, a fé, recusarem, serão penalizados, como nós vimos aqui no versículo 8. E aí é em torno de 8 tipos de pessoas que ele coloca aqui. E aí em quinto ponto, irmãos, para terminar, em nome de Jesus. No quinto ponto, que nós vamos ver aí a partir do verso 9, amém? João descreve aí o estado. João vai descrever aqui para nós o estado glorioso da igreja. No versículo 9, já vem falar mais da questão da Nova Jerusalém. E João, através da revelação que foi dada a ele, vem descrever para nós como é que vai ser esse estado, o estado da igreja, o estado glorioso. E observe aí no versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem para cá, e eu te mostrarei a noiva. Quem é a noiva? A igreja, amém? Eu te mostrarei a noiva. Cadê? Me perdi. Te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Louvado seja Deus. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, amém, irmãos?
e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra muito preciosa, como a pedra de jaspe, resplandecente como cristal. Amém? E aí, irmãos, aqui, na realidade, ele continua nos outros versículos, descrevendo, e eu vou tentar, antes de dar o horário, continuar, mas senão a gente termina por aqui. Mas aqui ele vem e nos mostra na revelação como vai ser o estado glorioso da igreja, nesse novo céu e nessa nova terra. Amém? No versículo 11 vem e diz, e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. E quando nós entendemos de glória, irmãos, a palavra muitas vezes não mostra que está muito ligada à luz, o poder da luz, algo muito claro, algo glorioso. E essa luz, né, essa luz é a glória de Deus. Deus não vai ter dia mais na Nova Jerusalém Celestial, porque Deus vai ser a luz, amém? Vai ser a luz da Nova Jerusalém. Então, a glória de Deus vai estar ali, vai ser um estado glorioso que a igreja vai estar neste momento, na Nova Jerusalém, nessa cidade que vai ser construída, amém? Construída para a igreja do Senhor, glória a Deus. E aí, como tem ainda 5 minutos, né, eu queria continuar aí no versículo 12, ele vem narrar para nós, agora ele vem falar um pouco da estrutura da cidade. E aí ele vem, e é bem interessante aqui, porque ele faz de uma forma alegórica, mas até quando eu estudei, né, é bem fácil de perceber isso, né, na passagem, ó, quando nós lembramos de grande um alto muro, com 12 portas, observe, ó, 12 portas, amém? 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, amém? 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, amém? Continuando a leitura. Do lado do oriente, 3 portas, né? Dividido em 4 partes, 3 vezes 4, 12, né? Então, do lado do oriente, 3 portas. Ao norte, 3 portas. Ao sul, 3 portas. E ao oeste, 3 portas. E aí vem falar do muro, irmão. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, amém? 12 portas, 12 nomes, e agora eu vim falar que no muro tinha 12 fundamentos, amém? 12 fundamentos, 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, amém? Nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, os 12 que Jesus escolheu, tirando Judas, né, que, se eu não me engano, quem substituiu ele foi Matias. Então, esses são o nome dos 12 apóstolos. Paulo, a gente pode perguntar, cadê Paulo, né? Mas Paulo mesmo, nas suas cartas, ele se mostrava que ele foi chamado, tipo, a parte dos 12, para pregar aos gentios, né? Então, aqui a gente entende que é os 12, e justamente aquele que substituiu Judas. Então nós vamos ver, então aqui mostra para nós, irmão, que essa Nova Jerusalém Celestial será constituída, habitada pelos crentes do Antigo Testamento, que viveram na fé da promessa, e com os crentes, nós hoje em dia, que vivemos no Evangelho, na pregação dos apóstolos, amém? Então, nesses versículos mostra para nós quem são os crentes, são todos os crentes de toda a história, de que aqueles que creram em Deus, creram através dos profetas, e quando Jesus veio, a partir do momento foi nós da pregação dos apóstolos, amém? Na doutrina, na pregação dos apóstolos. Então, quando nós lemos esse versículo, nós podemos entender que são esses os crentes que vão habitar nessa cidade santa, todos aqueles que creram, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E aí, para concluir, eu acho de 1 minuto, 2, né? E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura.
E mediu a cidade como cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, altura e largura eram iguais. Ou seja, mostra para nós um sentido, algo que é perfeito, como se fosse uma medida de um cubo, que todos os lados são iguais. Ou seja, essa cidade, ela é perfeita, porque ela é criada pelo próprio Deus. Ele vem e coloca essa medida, né? E ele vem em seguida e diz que mediu o muro de 144 côvados. E quando nós podemos multiplicar, multiplique 12 por 12, né? Você tiver uma calculadora aí, 12 por 12 dá 144, né? Isso tudo para nos mostrar que essa cidade onde a igreja irá habitar é perfeita, amém? 12 portas, 12 nomes, os 12 nomes das tribos, 12 colunas, os 12 apóstolos, as medidas todas iguais, e ele vem e coloca essa medida como 144. Tudo para mostrar para nós que essa cidade é perfeita, onde os crentes irão habitar, será um local perfeito, onde a glória do Senhor estará presente com todos aqueles que creem. Essa será a herança daqueles que vivem o Evangelho, daqueles que creem, que pagam o preço hoje em dia, amém? Que pagam o preço hoje em dia, daqueles que não vão negar a fé a qualquer momento. Deus espera isso de mim e de você, que nós não viemos negar a nossa fé, que nós viemos ficar firme e dependente da consequência que venha vir sobre a minha vida e a sua vida, porque para aqueles que permanecem fiel, que guardam a fé, que não negam o nome de Cristo, esses herdarão e vão poder habitar e morar nessa nova Jerusalém celestial, e vão gozar de uma alegria e de uma felicidade eterna, amém? Por isso que o que há de melhor para nós, de Deus, ainda está por vir. Se Deus já nos abençoa, se Deus já cuida de nós, se Deus já nos protege, se Deus muitas vezes nos coloca em situações para nos provar, para nos amadurecer, para fazer a nossa fé ficar mais firme na rocha que é Cristo, a sua palavra, é para que isso tudo é para encaminhar a sua igreja para este momento, que é quando Cristo vai de uma forma totalmente completa. E aí nós vamos poder ver isso no final do versículo do capítulo 22, que não vamos mais compartilhar, mas no final do capítulo 22 em diante, que é quando Cristo vem e tem a sua vitória completa, amém? Completa. É como se Cristo fecha ali todo o plano de salvação, tudo aquilo que ele articulou, planejou, tudo aqueles que ele alcançou, tudo aquilo que ele determinou em toda a história, desde a queda do homem, amém? Até esse final, essa é a herança daqueles que creem. Então, que possamos, em nome de Jesus, nos permanecer firmes na nossa fé e não negar a nossa fé jamais, amém? Que possamos alimentar a cada vez mais em nome de Jesus.